Essa é a minha nova versão do solda ponto. O fio eu engrossei o máximo que foi possível para o espaço do transformador. Improvisei um came para travar a pinça, para não precisar ficar com a mão aqui para facilitar. Como eu não botei ainda o interruptor, eu vou acionar com o pedal aqui embaixo. Vou posicionar a câmera para mostrar bem aqui. Primeiro aço inox, pouco menos de 1 milímetro de espessura, talvez 8 décimos de milímetro. E vou dar um ponto em cada um, apenas um ponto. Da primeira vez eu utilizei 3 pontos, aqui um ponto só. Gravado. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Acionando. Aqui. Depois eu vou testar. Agora aço comum, 1 milímetro de espessura. Mais grosso, né? Um ponto só também. Acionando. Agora bem fininho. Uma chapinha bem fininha. Como ele ainda não tem o dimmer para controlar a potência, se deixar muito tempo pode furar a chapinha, muito fina. Então eu vou procurar fazer o mais rápido possível. Apertando pouco. Agora. Um pouquinho menos na beira, né? Porque a chapa é muito fina. Vamos testar a primeira. Aço inox. Vamos ver aqui. Ó. Eu já testei, já fiz testes uma dezena de vezes já. Um ponto apenas. E fica super firme. Se tentar arrancar, rasga a chapa e não rebenta o ponto de solda. O aço de 1 milímetro, vamos ver. Mesma coisa. Eu já tentei arrancar com a morsa e com o alicate e rasga a chapa. Fica bem firme. Com um ponto. E a chapa fininha. Obviamente, isso aqui com qualquer solda ponto se solda com facilidade. Essas aqui não tem nem graça. Muito fácil. E se pode pontear lado a lado. Vedar totalmente a chapa. Até soldar, se pontear na beirada, assim, derrete e forma como se fosse um cordão de solda. Inclusive no aço inox, que é o que eu pretendo fazer algumas experiências. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz um came de madeira, ó, tudo com aço de sucata. Chapinhas de chassis, de impressora, de aparelhos eletrônicos, caixa antiga, dobrada na morsa. As cantoneiras aqui que prendem o trafo, que eu não corto o enrolamento de alta tensão, porque eu vou remontar eles e mostrar em funcionamento de novo, para fazer outras experiências com altas tensões.
Cantoneira, também dobrada na morsa, uma chapa comum de aço. Essa aqui tem 1 milímetro, 1,5 mm mais ou menos de espessura, dobrada na morsa, na martelada, cheia de marcas de martelo. Barra roscada, fixação, mesma coisa. Então eu não aproveito nem cantoneira pronta, eu faço as cantoneiras, dobrando na morsa. Ó. Tudo com aço dobrado na morsa, na martelada, cortado com a tesoura. Os rasgos aqui de ajuste, aqui ó, do câmbio, eu faço 2 furos com a broca, depois angulo a broca para romper a interrupção entre um furo e outro e faço o rasgo. Só com a broca e com a furadeira. 2 molas comuns, que eu cortei elas até chegar ao diâmetro certo, né, dobrei. Aqui a chapa não tinha, a placa de madeira não tinha a espessura que eu precisava, eu acrescentei um pedaço de plástico, cortei ele, botei ali até conseguir a espessura que eu precisava para fazer o câmbio aqui. Então com essa alavanquinha aqui, ó, eu posso baixar, fechar as pontas e manter, sem precisar manter a mão no lugar. Fechou? Abriu. Tudo com uma alavanquinha. Barra roscada, um pedacinho de madeira. Bem improvisado. Madeira também, base de madeira. E quase 3 voltas de fio aqui. Com 2 voltas a tensão fica muito baixa e uma oxidação na chapinha já dá problema na soldagem. Então o ideal é pelo menos 2 voltas e meia de fio aqui. Que é o que dá quase 3 voltas aqui. E eu isolei com, não é a fita isolante que está garantindo o isolamento dele. É as plaquinhas de circuito impresso, que eu corto no formato, tudo de sucata também, para fazer a isolação. Eu vou mostrar o primeiro desmontado aqui para terem uma ideia. Vou tirar esse daqui. Mostrar o primeiro aqui. Ver se eu consigo trazer ele para cá. Aqui. Ó. Eu desmontei ele, ó. Chapa de cima. Fixado com as barras roscadas. Ó. Placa de circuito impresso de sucata. Eu esmerilho, arranco com o formão os componentes, retiro os que eu preciso. E corto no formato. Tudo utilizando broca e serrinha manual. Bem simples. Ó, esses aqui em formato de U. Ó. E o enrolamento aqui, ó. Esse aqui chegou a 2,2 volts. O outro chegou a 2,9, quase 3 volts. Vai depender do modelo de transformador. Ó. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona o isolamento. Placas de circuito impresso, ó. Entre camadas. Então mesmo que derreta o isolante que eu usei aqui é para garantir que os fios, que também são de sucata, fio de cabinho flexível, que eles fiquem presos, fixados um no outro enquanto eu enrolo, senão eles se separam, né? São muito fininhos, né? Então não tem a função de isolamento. Essas chapas aqui que formam a função de isolamento de circuito impresso. Vou mostrar aqui no carretel. Isolamento entre camadas. E aqui, ó, na lateral. Agora eu vou remontar ele, vou engrossar um pouco mais o fio, para ficar que nem o outro lá. E cola com cola para papel, aqui, para depois poder arrancar. Ou então cola um pedacinho de papel aqui, com cola para papel normal. Depois, aproveitando a porosidade do papel, cola na chapa do transformador. Essa aqui eu colei um carretel inteiro, eu não vou fazer isso, mas vou colar só com cola para papel. Depois, se quiser tirar, fica fácil. Ó, isolado, isolado, e aqui, ó, isolado. Aqui eu colei, ó. Colei com super bonder, mas não precisa, porque aquele lá eu fiz sem colar. Essa parte aqui, nisso aqui, eu revesti com papel aqui o núcleo central,
né? Colei com cola branca, cola para papel comum, e depois colei essas chapinhas, ó. Colei aqui, 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 em toda a volta dele, aqui nas laterais, interno, então fica isolado. E aí entre camadas, ó, na primeira, depois na segunda, né? Aí uma chapinha menorzinha aqui, ó, para separar aqui no meio, quando fica encostado uma na outra. E por fim, a de cima, aqui, ó. Se não quiser cortar um quadrado assim, pode cortar que nem essas aqui, ó, assim, abertas, ó. E depois colar. Só botar um papel assim e colar. Elas vão servir só para separar as voltas de fio. Como a tensão é muito baixa, isso aqui é um isolamento perfeito e aguenta calor. Pode derreter a fita isolante, que não tem problema. Depois que tiver enrolada aqui, ó, ela se deformou, ó, no formato. Depois que aperta aqui em cima, fica achatado. O fio que é redondo, assim, ó, arredondado, fica achatado, assim. Então aqui ficou com 120 milímetros de diâmetro. Se esmagar bem o fio para medir, apertar ele bem como são redondinhos os fios, né, daria 90 milímetros de diâmetro. Correto, totalmente esmagado. Mas esmagado dentro do que é possível, né, se chega a 100 milímetros, se medir. A medida da área forma uma secção circular, né? Então é π r ao quadrado. Agora, se for ficar retangular assim, é só medir as laterais, né, e multiplicar. Aí tem a área em milímetros. Então é isso aí, ó. Aqui, essas ponteiras aqui, ó, o correto é encurtar elas, deixá-las bem curtinhas, como eu fiz aqui nessa ponteira aqui, ó. Essa pinça, bem curtinha, para minimizar o aquecimento, né? Fixada no tubo de cobre esmagado, furado, com ferramentas comuns, barra roscada, porcas, sem mistério. Qualquer um que quiser fazer. E quem não tiver experiência vai ter que serrar o enrolamento de alta, né? Vai estragar, desperdiçar se ele estiver funcionando, né? Mas quem tiver interessado só na solda ponta. E ele aguenta bastante soldas aqui, aquece sem refrigeração. Agora, se quiser botar um ventiladorzinho, depois de engrossar ao máximo o fio aqui, para dar o máximo de eficiência, bota um ventilador, fica muito bom. E outra coisa, pode-se fazer duplo, né? 2 maior aqui. Se eu tivesse 2 do mesmo tamanho, eu faria. Que aí a potência fica em dobro, fica uma máquina bem mais potente. Mas aqui já quebra o galho para várias experiências. E eu consegui mais um micro-ondas que eu desmontei, ó. E mais um capacitor, mais diodo, enrolamento de alta. Então eu vou fazer outras experiências de alta tensão, de descarga de alta tensão, com uma tensão mais elevada, antes de desmontar ele. Porque se eu desmontar para fazer outras coisas, depois tem o trabalho de remontar. Então, enquanto eles estão montados, eu vou fazer primeiro uma experiência de alta tensão, com uma tensão mais elevada, né? Só para demonstrar, depois eu desmonto eles. Então é isso aí que eu queria mostrar para findar a história do solda ponto, né? Para mim não servia de nada, eu sempre gostei de fazer as engenhocas desmontáveis com parafuso, né? E ponteada não é desmontável, né? Mas para caso de emergência, precisar fixar uma chapa na outra, ou fazer uma experiência que eu futuramente pretendo fazer, ela pode servir. Então aqui a primeira, desmontada, e a definitiva, com o máximo de espessura. Eu aproveitei quase 100% do espaço. Mais do que isso fica difícil de esmagar. Aqui pode se considerar 100%, com as plaquinhas de circuito impresso. Eu esmerilhei elas até minimizar a espessura delas, que fica até grossa demais, né? Então eu esmerilhei o máximo possível para deixá-las bem fininhas, para aproveitar o máximo do espaço. Que eu fiz, né, com essas aqui também. Então é isso aí que eu queria mostrar para findar essa história aí do solda ponto. E qualquer modificação em qualquer engenhoca, como eu falo, eu transformo em vídeo e mostro novamente. Então, até o próximo vídeo, pessoal, que eu já tenho vários vídeos prometidos aí, né, que vai render muito tempo ainda de demonstrações, né? Senão vai ficar tudo na promessa. Então eu vou cuidar de fazer os vídeos que eu andei prometendo. Até lá então, pessoal.